Agora, o tema da mesa será Pessoa surdo no Brasil, dados e perspectivas das conquistas surdas no Brasil. Convidamos a mediadora Rejane Silvéria, do INES. Convidamos a palestrante, senhora Karen Strobel, da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, SEMESP-MEC. Também convidamos Elisângela Castelo Branco, coordenadora-geral da Avaliação e Supervisão de Programas Educacionais Bilíngues da Secretaria de Modalidades Especializadas, do MEC. Bom dia! Como a nossa mestre de cerimônia já apresentou as nossas convidadas, estamos aqui com a Elisângela, né? Uma mais conhecida como Elis, e a Karen. Obrigada, Rejane, por me apresentar. Obrigada, Paulo André, pelo convite. Obrigada a todos os presentes aqui no Congresso. E é a primeira vez que eu estou aqui no COENES palestrando. Já faz parte da minha história, eu sempre participo dos congressos do INES, mas pela primeira vez estou como palestrante, trazendo informações do MEC para vocês. E junto comigo está a diretora Karen, a primeira no mundo que é a diretora de uma política bilíngue. Isso é um motivo de muito orgulho para nós. O movimento surdo lutou bastante para que esse dia chegasse, então isso é uma vitória para nós. Eu estou como coordenadora geral de avaliação e supervisão dos programas educacionais bilíngues lá em Brasília. Desculpa que eu oralizo muito, eu tenho que parar com isso. Pode colocar os meus slides, por favor? Pode passar. Nós sabemos que a Lei de Libras trouxe um novo ponto de vista para a Libras, trouxe uma segurança e uma garantia diferente para os surdos na sociedade. Eles são respeitados hoje do ponto de vista sociolinguístico, cultural, as suas interações na sociedade agora são diferentes. E no trabalho no MEC, a criação de escolas bilíngues para surdos no Brasil não é um trabalho fácil, exige muita luta e a gente está sempre tendo grandes dificuldades. Pode passar, por favor? E agora eu gostaria de explicar rapidamente, trazendo uma comparação para vocês sobre o que seriam escolas bilíngues e classes bilíngues para surdos. Tem diferenças. Por exemplo, uma escola bilíngue, o sonho da Karen, de todas as pessoas que lutam por isso, é que hajam em todos os estados escolas bilíngues. Mas, por exemplo, em municípios muito pequenos do interior, onde não há uma população surda tão grande, aí é necessário a criação de uma classe. Numa escola bilíngue, ela é uma escola comum e regular. Não dá pra gente dizer, se é normal ou não é normal. Opa, eu acho que não estou bem posicionada.
Aqui fica bom? Tudo bem? Obrigada por me interpretar para sinais internacionais. Então, na escola, comumente as pessoas falam, escola regular, estudo na escola bilíngue, é assim que funciona. Mas a escola bilíngue é uma escola regular, assim como todas as outras escolas, e a gente precisa focar nisso. Qual é o foco da escola bilíngue? Ela tem um foco diferenciado. Aí ele não está conseguindo ver, tá falando que precisa ver a legenda, que é melhor ir para outro lugar. Será que seria melhor sentar em outra cadeira? Não sei como fazer. Porque eu falo, em Libras a gente se movimenta, né? Fica difícil para mim. Como eu vou fazer para ajudá-la? Eu não sei onde me posicionar. A gente chegar pro lado ajuda? Agora fica bom? Como eu faço? Me ajudem. É porque ela precisa ler a legenda. Ela não está conseguindo ler. Então talvez seja bom essa pessoa se posicionar. Tá bom? Agora fica bom para todas as pessoas. Eu vou tentar ficar aqui paradinha, tá? Prometo. Como eu estava falando, na escola bilíngue, as pessoas não vão falar oralmente. Toda a comunicação será feita em Libras. Dentro da sala de aula, a aula será em Libras, não vai ser em língua oral com a presença de um intérprete. Então, os alunos dessa sala, sejam surdos ou ouvintes, serão fluentes em Libras. A língua de instrução será Libras. E quando a aula termina e chega a hora do recreio, na cantina a pessoa vai comprar alguma coisa, ela também não vai precisar de intérprete, ela vai poder dizer em Libras o que ela deseja, sei lá, Coca-Cola, salgadinho. Isso dentro de uma escola bilíngue, é o sonho, né? O que todos os surdos querem é essa liberdade de poder se comunicar nos espaços, mesmo nos momentos de intervalo, poder procurar a diretoria e falar em Libras se necessário, é o sonho. Mas onde fica o português? Ele é importante também, porque é uma escola bilíngue, lembra? Não é uma escola monolíngue. Então é necessário que haja a presença do português. Só que não vai ser no português oral. Os professores vão ensinar e usar estratégias de ensino para português como segunda língua, na modalidade escrita. E os surdos oralizados? E aí eles terão a opção, a família tem a opção de optar por um outro tipo de escola. Mas a escola bilíngue vai funcionar dessa maneira. E aí o surdo oralizado pode optar por ir para uma escola inclusiva, porque também não é obrigatório que todos os surdos fiquem numa escola bilíngue, nós queremos a liberdade. Então é importante que a Libras, no ensino de matemática, português, história e todas as disciplinas, elas sejam dadas em Libras. Então, por exemplo, num curso de... Num curso regular, onde existem disciplinas específicas para aprendizado dessas crianças. Naturalmente, nós devemos priorizar um ambiente linguístico, porque a maioria das crianças ou surdas, nós sabemos que pertencem a um ambiente ouvinte. E, portanto, nas famílias nós temos uma falta de comunicação excessiva, e aí quando essa criança ela chega num ambiente bilíngue, onde ela tem oportunidades de sinalizar, ela acaba voltando para o seu ambiente familiar, e existe ali ainda a falta de comunicação. Então, proporcionar um ambiente de conforto linguístico para essa criança é o primordial. Necessitamos também de um professor bilíngue para que ele possa servir de modelo, de referencial para essa criança ouvinte. Então você tem um professor do 6º ou 9º ano, você tem disciplinas como, por exemplo, química, física, e como você vai fazer com que essas aulas fluam em Libras? É importante que haja um programa surdos formados em outras áreas. E é um esforço, por exemplo, Letras Libras e cursos de pedagogia trazem essas perspectivas bilíngues, mas a gente ainda carece de professores fluentes em Libras em outras áreas, como História, Geografia. Tendo essas formações, os surdos poderão chegar numa escola bilíngue e sem necessitar do intérprete. O intérprete vai estar presente em salas de escolas inclusivas, mas na escola bilíngue ele vai se comunicar diretamente em Libras. E aí, como seria uma sala bilíngue, uma classe bilíngue?
Em cidades do interior, onde há uma população muito pequena de surdos, e não há como ter verba direcionada para a criação de uma escola, e há pessoas que não desejam estar na educação inclusiva junto com outras deficiências, elas precisam ter uma sala bilíngue dentro dessa escola, onde elas possam estudar todas as matérias diretamente em Libras. Quando termina a aula, elas vão interagir com pessoas ouvintes de outras turmas, mas haverão estratégias que garantam os direitos culturais dessas pessoas. Questões comunicativas, não só dentro da sala de aula, né? Ela precisa também ter uma assistência fora da sala de aula no momento de enturmação, considerando a sua especificidade linguístico-cultural. Pode passar, por gentileza? Qual é a palavra mágica que a gente fala? Passa. Não sei. Por favor. Como eu peço para mudar aqui o slide dessa TVzinha que eu tô assistindo? Ah, obrigada. Nós sabemos que no Brasil todo temos o CAIS, e nós temos observado o seguinte, que essa sigla CAIS, ela tem diferentes objetivos no Brasil todo, não é um objetivo coeso. Na verdade, o objetivo do CAIS ser criado foi para estimular a formação de professores, intérpretes, pedagogos que trabalham dentro das escolas bilíngues para que eles pudessem alavancar a sua formação e focando no ensino para surdos diretamente em Libras. Então, a ideia é trazer apoio ao CAIS em materiais didático-pedagógicos, influência em Libras, para atendimento especializado para surdos. Mas o foco do trabalho com surdos tem sido surdos oralizados, né, deficientes auditivos e surdos cegos. Mas os surdos cegos são uma área que ainda carece de muita coisa. Isso nos dá um grande choque, porque existem uma grande necessidade de estratégias para surdos cegos. Não é uma área que nós podemos ignorar. Os surdos cegos também precisam de atenção, de participação em palestras, em diferentes interações. Pode passar aqui o slide, por favor? Então, resumindo, a escola bilíngue terá Libras como a sua primeira língua e ela nunca será deixada de lado. Eu gosto de trazer uma reflexão para nós da comunidade surda, porque eu sou ouvinte, mas eu participo da comunidade surda e eu sei que tem ouvintes, intérpretes, familiares de surdos, todos participando da comunidade surda. Mas antes de entrarmos no governo, tínhamos uma visão. Quando a comunidade surda entra no governo, a gente tem uma perspectiva nova de que muitas coisas ainda precisam ser construídas, muitos aprendizados ainda precisam ser feitos, muitos sacrifícios. Às vezes a gente pensa, vamos estar lá e vamos resolver tudo. Mas não é assim. Há ainda muitas barreiras a serem vencidas e muitas negociações a serem feitas. Eu vou falar sobre essas questões do governo. Como fazer um professor ser modelo numa escola como essa proposta? É necessária fluência em Libras. Mas como fazer se a banca só exige o certificado do ProLibras e aí essa pessoa diz, eu tenho o ProLibras e posso entrar? Isso não garante uma escola bilíngue. As crianças surdas estão sendo prejudicadas, isso não é suficiente, por favor parem com isso. O certificado de ProLibras não garante a proficiência dessas pessoas. Eu acho que é um pecado, um prejuízo muito grande fazer isso com a comunidade surda, com as crianças surdas. Elas precisam da fluência em Libras e de uma escrita de qualidade em português. E os intérpretes, como ficariam? Na sala de aula e nas classes bilíngues, nas escolas bilíngues, eles não vão estar em sala de aula. Vão atuar em reuniões com os pais, com pessoas ouvintes, quando houver necessidade de se comunicar com pessoas ouvintes, ou quando tiver uma pessoa que precisa vir de fora, um bombeiro, não sei, uma outra pessoa, ele vai ajudar na interação com essas pessoas. É esse o papel do intérprete. Mas principalmente nas escolas, quando você, por exemplo, tem pessoas fluentes em Libras, proficientes, historicamente,
O que a gente tem visto? Que muitas escolas bilíngues ensinam as coisas para as crianças constroem a sua identidade surda, passam a ter orgulho surdo. E é esse o objetivo. Pode passar aqui, por favor? No MEC, temos desenvolvido várias ações pela necessidade de contatos. Não vamos pensar que todas as pessoas já sabem essas questões. A gente sabe, né, aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então a gente precisa trazer essas informações em diversos encontros e trazer isso à discussão. Havia muitas informações que as pessoas lá no MEC já não sabiam. Estamos agora no Conselho Nacional de Educação, que tem diversas reuniões, elaboração de diretrizes, que são como um caminho básico, né, para ser percorrido pelos surdos. Na educação especial e a educação bilíngue precisam trabalhar com políticas novas, que precisam ser construídas junto com a comunidade surda. O MEC também tem feito pesquisas ao longo do Brasil para saber quantos surdos estão nas escolas bilíngues, quantos surdos estão nas escolas regulares, mas agora a gente está precisando reformular, acho que já tem 10... preciso de apoio. O que tem acontecido? Nós temos encontrado algumas questões no INEP, por exemplo. Quais são os indicadores que o INEP traz acerca da surdez? Quantos surdos nós temos? Passa o próximo slide, por favor. Quantos surdos nós temos nas escolas hoje? E aí foi entregue esse quadro. Essa é uma pesquisa, né? São alguns indicadores que o INEP aponta com os seguintes resultados. Surdez. Quantos alunos estão enquadrados nesse indicador? Mas, calma aí. Quem é surdo, né? E quem é deficiente auditivo? Que conceito é esse? Qual é o conceito que o INEP utiliza para poder respaldar essa pesquisa? Que tipo de informação é trazida? Qual é o critério de análise? E aí, então, nós temos feito inúmeras reuniões com o INEP, inúmeros encontros para definirmos que critérios serão utilizados. Serão critérios clínicos? Quais são os surdos usuários de línguas de sinais? Que critérios são esses para que nós possamos fazer um mapeamento das escolas? Isso já é um motivo de luta nossa. Pode passar, por favor? Nós da diretoria bilíngue, e depois a diretora Karen poderá falar mais claramente, também temos projetos voltados para o esporte, porque nós precisamos pensar na educação e precisamos pensar no lazer, cultura e esporte da pessoa surda. E temos um projeto voltado para inúmeros esportes de pessoas surdas com baixa renda, em situação de vulnerabilidade social. E temos esse projeto, o projeto João do Pulo. É um atleta ouvinte que possui uma perna amputada e aí ele fazia parte desse projeto. Então o nome do projeto em homenagem a esse atleta. Esse é um projeto das Forças Armadas, vocês conhecem, temos 3 Forças Armadas e utilizamos esse novo sinal. Então, nos espaços das Forças Armadas existe um incentivo grande às modalidades de desporto. Pode passar, por favor? E a Diretoria de Políticas Bilíngues já fez um encontro agora em agosto, um encontro nacional com representantes dos estados do Brasil, com 3 gestores responsáveis pela educação de surdos. Surdos cegos e deficientes auditivos, né? E nós tivemos uma convenção de gestores estaduais para fazermos um levantamento sobre a educação de surdos.
Teremos também um congresso internacional aberto à comunidade surda para tratarmos de políticas bilíngues para surdos, surdos cegos e deficientes auditivos. Audiências públicas também e formações de professores bilíngues do CAIS. A FENEI já promoveu algumas audiências públicas anteriormente e nos passou o levantamento do que foi trabalhado ao longo desse período, e nós atuaremos em diferentes frentes com audiências públicas com diferentes temáticas, para sabermos a opinião da comunidade. Porque os surdos pensam de formas diferentes. Surdos usuários de língua de sinais, surdos oralizados, e precisamos atender a todo esse grupo. A pretensão de viagens para os Estados Unidos em escolas bilíngues já existentes lá, para buscarmos estratégias e políticas específicas para trazermos aqui para o Brasil. A busca de intercâmbio. Pode passar, por favor? Então, temos essa programação, alguns programas que serão implantados ao longo desse período, com o foco, o programa de criação, de fortalecimento das escolas bilíngues e do CAIS, porque nós entendemos que nós precisamos fazer acompanhamentos constantes com o CAIS, fazer um acompanhamento e fortalecimento desse grupo. Programa de apoio à formação continuada e de escolas bilíngues. A produção de materiais didáticos acessíveis e novas tecnologias para a pessoa surda, trazer literatura, histórias, contos em línguas de sinais. O quinto ponto agora, necessitamos de transporte escolar. De acordo com a legislação, hoje nós temos o georreferenciamento, que implica no fato de que as crianças devam estar matriculadas na escola mais próxima à sua casa. Todavia, em se tratando de uma escola bilíngue, ela necessariamente pode ficar longe de alguns municípios. E aí, como levar essas crianças até a escola? Nós precisamos dar condições a essas crianças de frequentar a escola bilíngue. E, portanto, precisamos criar um projeto para quebrar o georreferenciamento, um projeto que permita que essas crianças possam frequentar escolas, mesmo que distantes da sua casa, e precisamos então de um transporte para que possa levá-las, promovendo acessibilidade para elas. Pode passar, por favor. Muitas vezes as famílias não conseguem iniciar a imersão na língua desde pequeno com as crianças por não saberem a Libras. Isso acontece com surdos, surdos cegos, deficientes auditivos. Nesse caso, existem programas do serviço de AEE que a gente gostaria que não houvesse essa mistura de pessoas com outras deficiências. Nós gostaríamos de ter um atendimento especializado para surdos, atendendo determinado objetivo, diferente do objetivo quando se tratam de outras deficiências. O programa da política inclusiva, que diz que, por exemplo, muitas vezes a problemática que acontece é que a criança cresce desde pequeno tendo uma escola bilíngue e ao chegar no ensino superior ela não sabe trabalhar com escolas mistas, com classes mistas. Então existe um programa de trabalho de incluir a Libras e trazer ações afirmativas para que essas pessoas possam ser incluídas no ensino superior sem grandes dificuldades. Então, por exemplo, você tem a Libras, a ESL, que também podem ser incluídas. Esse é um sonho muito grande, né? Trazer línguas sem fronteiras, línguas de sinais sem fronteiras, quando o aluno pode estar em contato com outras culturas, outras línguas de sinais, conhecer outros países onde essas línguas transitam e retornar com essa experiência. Pode passar, por favor?
E aí, para terminar, eu gostaria de chamar a Karen aqui também. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes, línguas no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Porém, se eu ignorar o sentido da voz, da língua, eu serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que falo será bárbaro para mim. Eu trago isso para a gente pensar no respeito a Libras aqui no Brasil, que é muito necessário. Karen, por favor. Desculpa. Ok, então eu gostaria de trazer uma conclusão para a palestra da Elisângela. Nós trabalhamos juntas e estamos sempre muito coladas porque nós estamos iniciando um trabalho no MEC do zero. Nós, ao entrarmos no MEC, percebemos que tinha muito a ser feito porque estávamos iniciando esse trabalho do zero mesmo, começar a fazer. Assim como a Elisângela falou acerca do INEP, quais são os indicadores que o INEP traz. Quando nós chegamos ao INEP e falamos o seguinte, olha, nós queremos os dados de escolas bilíngues, um mapeamento, quantos índios, quantos usuários de línguas de sinais, quantos surdos oralizados. E o MEC falou, olha, nós não temos essa informação. E a FENEI já tem lutado por isso, já há cerca de alguns anos, para mudar os indicadores do MEC. Então, ano passado, a FENEI criou um teste para que nós pudéssemos obter um quantitativo exato e que isso fosse disponibilizado para as escolas. Quando as escolas responderam, havia muito equívoco nesses materiais, porque os secretários, de um modo geral, pensavam que o surdo, numa escola inclusiva, e aí você tem um professor ouvinte dando aula para alunos ouvintes e um surdo incluído em sala com o intérprete. E aí, esse é um conceito de bilinguismo muito equivocado que o INEP tinha na época. Então nós percebemos que o problema, na verdade, não era o conceito, era a falta de informação. As secretarias estaduais não tinham um conhecimento aprofundado do conceito de escolas bilíngues. E aí, então, nós começamos a nos reunir junto com o INEP, mostrar indicadores que fossem de fato relevantes, e eles tínhamos inúmeras perguntas a fazer para eles, e perguntas essas sem respostas. E nós precisávamos do apoio do MEC para elaborar, inclusive, um projeto de material didático a ser publicado, porque nós não podemos simplesmente comprar um material bilíngue, temos um material, 1 milhão de materiais bilíngues, e distribuir, mas ficar faltando, né, ou sobrar material. Então, nós precisamos de um número exato ou aproximado para que possamos, então, fazer esse levantamento e entregar materiais específicos para a comunidade surda. Temos tido um ótimo relacionamento com o INEP, eles estão bem abertos a isso, mas no ano que vem, então, começaremos um novo material. E eu falei, nossa, mas nós vamos ficar sentados esperando até 2020? Não, nós na diretoria de assuntos bilíngues temos feito já um levantamento para que possamos, então, junto com a Unesco, distribuir uma verba específica para as regiões, para que possamos fazer um levantamento. Não queremos saber só quantas escolas, ou quantos surdos indígenas, quantos surdos fluentes em língua de sinais. Queremos um detalhamento, um mapeamento bem detalhado de todas essas regiões. E aí estamos começando isso agora, que bom. Temos também, gostaria de complementar acerca do PNEE, que são as Políticas Nacionais de Educação Especial. É um documento extremamente importante e foi construído pelo Conselho Nacional de Educação. Vocês pensam, de repente, que elaborar o PNE é um projeto bem rápido? A gente monta alguns dados e distribui. Não, só que exige um período de reuniões, inúmeras reuniões. Que sorte que temos a FENEI como representante em Brasília, através de algumas pessoas, né, que estão representando a FENEI lá em Brasília.
e elaborando alguns documentos muito pertinentes que hoje nós, na Diretoria de Assuntos Bilíngues, quando entramos no MEC, começamos a receber esses documentos. E existem inúmeras propostas e temos visto uma flexibilidade no CNE muito grande em recolher essas propostas e conseguimos documentar tudo, né? Isso me emociona demais porque é uma construção nossa. Nós estamos fechando esse ano para que ano que vem consigamos levar isso até a plenária e possamos apresentar e publicar um documento final que possa ser divulgado por todo o Brasil acerca das escolas bilíngues. Nesse documento do PNE tem tudo. Nós falamos sobre a formação profissional, por exemplo. Nós temos professores bilíngues, temos professores de Libras, temos inúmeros profissionais envolvidos. Mas quando falamos de surdos cegos, nós precisamos falar de guia e intérprete. Mas a gente esquece do professor especializado para trabalhar com surdo cego? Porque quando nós temos um bebê surdo cego e precisamos de uma imersão na língua de sinais, o papel desse profissional é diferente. Quando você tem um professor especializado para trabalhar com surdos cegos, é um professor que vai acompanhar essa criança em seu desenvolvimento inicial, ensinando Libras tátil, ensinando no uso e a manusear a bengala. Então nós precisamos fortalecer esse projeto. Isso é algo que nós temos percebido ali. Nós vemos que o CAIS anteriormente ainda tinha muitas carências e não tinha investimento para que isso pudesse crescer. É como se o CAIS tivesse abandonado pelas secretarias estaduais. Mas o CAIS é extremamente importante e nós precisamos resgatar o objetivo inicial do CAIS. Os maiores problemas enfrentados no município não são a falta da língua de sinais. Nós já temos lei, isso já é direito garantido para o surdo. Mas e o ensino de português? Isso é um problema sério que nós temos enfrentado na educação bilíngue. Existem publicações de artigos de L2, mas a prática, como ela tem sido realizada na escola, como tem se efetivado metodologias e práticas pedagógicas dentro das escolas. Então nós precisamos de um material, de uma metodologia de ensino de português também. E precisamos investir na formação de profissionais que possam garantir e disseminar isso. Então, precisamos convidar esses profissionais para que eles possam se formar no ensino de português como segunda língua. Ah, mas é para ensinar a oralizar? Não, isso é uma outra área, uma área clínica que a criança pode buscar particularmente. Mas no ensino, na escola bilíngue, nós temos português como segunda língua e Libras. Nos Estados Unidos, existem inúmeras escolas bilíngues já bem concretizadas, com o ensino bem fortalecido, onde as crianças aprendem ASL e inglês como segunda língua. E ambas ocupam o mesmo espaço na educação. Mas aqui no Brasil, nós vemos que a prioridade é a língua de sinais, e aí ok, mas que o português precisa acompanhar esse investimento também. Nós precisamos fortalecer o ensino de português como segunda língua. Nós vemos um caso ou outro de professores que saibam ensinar e que têm uma metodologia específica, mas nós não podemos garantir o Brasil com esses professores. Nós temos cerca de 5.000 municípios no Brasil, então nós precisamos de uma formação adequada, precisamos investir nessa formação de profissionais. Naturalmente, continuaremos com o uso da língua de sinais porque é importante, mas isso já tem conseguido um desenvolvimento ao longo do tempo, mas o ensino de português como segunda língua ainda é bem defasado. Existem profissionais que ainda estão muito perdidos na escola sem saber o que fazer e aí se utilizam de metodologias ouvintes, mas na verdade nós precisamos de um método específico para surdo e isso não existe. Nós precisamos pesquisar e estamos abertos a essa pesquisa. Para fechar e encerrar brevemente, nós temos o PNE, né, que é um projeto de educação especial. Mas por que educação especial, Karin? Que absurdo! Não,
o termo especial não significa pessoa com deficiência. Existe um outro conceito aí, especial no sentido de diversificado. Indígena, educação indígena, faz parte da educação especial no sentido de específico. Então, nós temos o ensino específico para surdos, específicos para indígenas. Então, temos a educação especial e a educação comum. O conceito de educação regular, ele faz parte dos dois. A educação especial é regular e a educação comum é regular. Então, a educação bilíngue é regular também. Então, quando nós devemos utilizar o termo correto, é educação comum. Na proposta do PNE, é uma proposta encantadora, muito, muito significativa para a comunidade surda. A primeira delas é a demanda, fazer um levantamento da demanda. Quantos surdos fazem parte daquele espaço para que nós possamos criar uma escola bilíngue? Temos surdos suficientes para a criação dessa escola? O segundo critério é a criação de escolas polos, e isso é algo que nós temos discutido bastante no Ministério dos Direitos Humanos, junto com a Ronice também, ela tem participado, a Sandra tem participado dessas discussões também. Então nós temos escolas, polos e unidades. O que vem a ser isso? São Paulo é uma cidade muito grande, é um estado muito grande que tem inúmeros municípios. E aí nós temos a capital, que pode ter uma escola bilíngue. E ao redor nós podemos criar escolas polos, para que possamos atender a toda a demanda. Escolas multisseriadas que possam atender a classes bilíngues, receber classes bilíngues para atender a crianças surdas. Porque às vezes são municípios que não possuem muitas crianças surdas. E aí, então, essas crianças precisariam se deslocar para lugares muito distantes para poderem aprender e a ter relacionamento com outras crianças surdas. Em alguns municípios mais de interior, mais distantes, nós temos às vezes uma única criança surda que pode ter acesso a essas classes multisseriadas, as classes bilíngues. Nós temos hoje uma nova sigla que é CAE, SAI, que hoje engloba o AEE também. Antigamente nós tínhamos o AEE, que tinha uma visão diferente de sala de recursos, e hoje nós temos o SAI, que é Serviço de Atendimento Especializado, Educacional Especializado. Nós não acabamos com o AEE, mas o AEE, ele faz parte do SAI, é um serviço integrado ao SAI. Então nós temos no SAI serviços específicos para autistas, serviços específicos para o atendimento de cegos, serviços educacionais específicos para o atendimento de surdos. Em municípios mais distantes, é mais complicado termos esse tipo de proposta. Então, a proposta que o MEC tem trabalhado é para que nós tenhamos integralmente o SAI. Nós acreditamos que vocês vão gostar das mudanças propostas. Teremos audiências públicas para que vocês possam participar e trazer opinião, para que nós possamos complementar esses documentos também. Acredito que seja isso. Na próxima quinta-feira teremos mais. E nós vamos fechar agora o assunto da mesa. Nós trabalhamos em equipe. Na nossa equipe nós temos 2 surdos, eu e a Cristiane. Trabalhamos na coordenação junto com a Elisângela e outros ouvintes que pertencem e prestam assistência
a coordenação. É um desafio bem grande, porque, na verdade, nós esperávamos chegar no MEC e trabalhar e começar a criar e a desenvolver projetos, e temos urgência disso, mas nós precisamos desenvolver uma parte burocrática, criar documentos, porque não temos documentos que possam basear a nossa prática. Então, nós estamos construindo esses documentos. Um deles é o PNE, outros documentos que possam tratar de diretrizes, de assuntos ligados aos direitos humanos. Estamos construindo juntamente com essa equipe, junto com a FENEIS e com outros órgãos, outras entidades que possam nos auxiliar. O mais sério disso que a Elisângela explicou é o transporte hoje. Ele é um grande desafio porque, de um modo geral, as pessoas são muito resistentes a essa nova proposta. Afinal de contas, tem uma escola próxima à casa daquela criança. Então, nós estamos negociando, conversando com parlamentares para que possamos modificar esse pensamento e, de repente, criarmos uma emenda ou uma lei que possa garantir a criação de um transporte, né? No caso de crianças, com exceção, com algumas exceções, crianças que possam quebrar esse georreferenciamento. Precisamos, às vezes, uma família que não quer uma escola especializada, uma escola específica e quer ficar perto de casa. Nós respeitamos isso, mas queremos atender e garantir os direitos de todas as crianças. O período de construção, nós estamos ainda num período de construção e eu vejo isso como um lado muito positivo. As pessoas têm sido muito abertas a diálogos com a nossa diretoria e nós temos ocupado um espaço muito melhor para os surdos. E é o que nós desejamos. Muito obrigada pela atenção.